Olá pessoal, olá, bem-vindos a essa conexão da Igreja Luterana, a comunidade evangélica luterana Cristo aqui de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e esse é mais um momento de estudo bíblico, portanto um convite para que você reflita na palavra de Deus. Hoje sobre o personagem bíblico Davi. Que grande personagem esse! Tanto que nós estamos dividindo esse momento de estudos em três. Já realizamos um, se você está acompanhando pelo YouTube, pode encontrar nas descrições o primeiro vídeo, onde nós falamos de Davi como um jovem corajoso, escolhido por Deus, né? Aquelas histórias iniciais de quando ele foi escolhido por Deus dentre os filhos de Jessé, lá no capítulo 16 e 17 de 1 Samuel. Também, né, daquele épico confronto contra Golias. Hoje, o nosso estudo bíblico é a continuidade da vida de Davi, falando dele como um líder. Esse é um aspecto que hoje quero frisar, ele como um líder corajoso, valente e especialmente uma palavra, consagrado a Deus. Nunca é demais observar com calma a vida de Davi, especialmente, vocês podem perceber que em Atos capítulo 13, versículo 22, lembro que Atos é um livro do Novo Testamento, a referência, a menção a Davi, nosso personagem, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Olha que título esse, pessoal. Um homem segundo o coração de Deus. Sabe que as pessoas recebem diferentes títulos? O próprio Davi recebeu o título de rei, rei de Judá, depois rei de todo Israel. Mas, gente, pensem bem, não existe um título talvez mais especial que esse. Um homem segundo o coração de Deus. Portanto, analisar a vida desse homem, como ele agiu e reagiu diante de diferentes circunstâncias, é muito especial. Por isso eu quero convidar você aí com calma. Esse não é um vídeo rápido, né? A gente costuma fazer o nosso estudo bíblico aí em torno de 30 minutos. Então, com calma, pense, reflita também no Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço, né, que Deus ilumine o meu falar, o ouvir de vocês, as nossas reflexões conjuntas também na sua sabedoria e no Espírito Santo de Deus. Que Ele nos conduza, que assim seja. Amém. Vamos lá então. Eu quero informar para vocês que em termos de textos bíblicos, digamos assim, nós vamos hoje conversar a partir então de 1 Samuel capítulo 18, né? 17 fala então do épico confronto entre Davi e Golias, que nós falamos no vídeo passado. Então agora a partir de 1 Samuel 18. De novo, repito aqui, na ênfase de Davi como um líder corajoso, valente, consagrado a Deus. Vamos lá então. Bom, Davi, que era aí o filho caçula de Jessé e que foi então escolhido para ser o novo rei, ele foi ungido para ser o novo rei de Israel. Tem uma curiosidade que ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus para ser o novo rei, mas demorou muito até que ele assumisse o reinado. Durante um bom período, apesar de Davi ser o escolhido, ele continuou tendo, ou Israel continuou tendo como trono Saul, o rei. E aí, as situações de hoje, do estudo de hoje, mostram bem esse momento onde Davi foi muito perseguido. Davi passou por muitas dificuldades. Olha, pessoal, só lendo ali os capítulos seguintes para ver quantas vezes que ele foi encurralado, perseguido, quantas vezes ele passou por perigos, por traições. É impressionante. É com base nessa vida que a gente compreende um pouco dos salmos que ele escreveu, das perseguições que ele sofreu, dos sofrimentos que ele enfrentou. E como que ele reagiu a esses sofrimentos? Vamos ver hoje. Pois bem, o capítulo 18 começa falando então da grande popularidade que Davi recebeu
quando ele venceu Golias, quando ele foi suficientemente corajoso para enfrentar, em nome de Deus, o gigante Golias. E aí nisso ele é convidado para estar mais próximo ainda do palácio do rei Saul e faz grande amizade com o filho do rei Saul, a saber, Jonatas. Esse é um aspecto bem interessante, pessoal. A amizade desses dois, ela é cantada e celebrada na Bíblia. Sabe, no capítulo 18 fala isso, mas especialmente o capítulo 20 de 1 Samuel descreve um pouquinho mais desse amor intenso que esses amigos tinham, da fidelidade de um para com o outro. E qual é um aspecto curioso? É que Jonatas era o filho de Saul e o natural sucessor ao trono. Ele seria o novo rei, naturalmente. Mas percebeu-se pelos caminhos que Davi era o escolhido de Deus. Então, entre eles dois, humanamente, teria um confronto, teria um conflito, teriam ciúmes e disputas. Mas a amizade deles faz com que um seja parceiro do outro, fiel ao outro, amigo e apoiador do outro. Uma linda história, de fato. Nós temos daí, então, nessa proximidade de Jonatas, também a proximidade de Davi com Saul. Mas aí começam os problemas. Vou explicar para vocês. Quando Saul percebeu a coragem de Davi ao enfrentar Golias, percebeu posteriormente como ele era prudente. É interessante isso, né? Capítulo 18, versículo 5 diz que o Davi fazia as coisas com prudência, com organização. Saul então colocou ele como chefe de alguns soldados para fazer algumas realizações, algumas incursões, algumas pequenas batalhas. E Davi foi vencendo também com a bênção de Deus. E aí conta que no momento em que Davi fez uma incursão e o rei também fez, eles voltaram para o palácio, para o centro administrativo juntos. E foram celebrados pelas mulheres, pela população que cantavam hinos em louvor a esses dois líderes. Aí na canção diz que o pessoal fez uma musiquinha popular assim que dizia: viva o rei Saul, Saul matou 1000, né? Aí o Saul acho que ficou todo orgulhoso diante do canto inicial, só que a sequência do canto dizia: e Davi matou 10.000. Então a canção e a popularidade sobressaía-se para Davi. O que aconteceu? O Saul ficou com grandes ciúmes. E diz o capítulo 18, versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Interessante, daquele momento em diante, ele não via Davi com bons olhos. E ainda diz assim o versículo 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, curioso essa expressão da parte de Deus, mas é assim que está escrito, se apossou de Saul e trouxe consequências, problemas, dificuldades para Saul. Aqui eu preciso dizer que a descrição de Samuel, do livro de Samuel, às vezes a gente fica um pouco confuso com a sequência cronológica, mas preciso dizer que já antes do confronto com Golias, Davi tinha sido contratado para fazer alguns trabalhos no palácio como músico. O Davi tocava harpa e ele começou a ir lá. E especialmente por causa dessa circunstância que Saul tinha, a Bíblia descreve como o espírito do mal que trazia ali sensações ruins, a música servia como musicoterapia para ajudá-lo. E como agora Davi já tinha popularidade, tendo vencido Golias e tendo sido aclamado pelas canções populares, num instante em que Davi estava tocando harpa, diz a palavra que Saul pegou uma lança e, tomado de ciúmes, arremessou com força contra Davi. E ele se esquivou e conseguiu salvar-se. Esse foi o primeiro momento em que Saul intentou a morte de Davi. Gente,
mas não foi o único. Olha, poderia chegar, quem sabe, a 10 vezes, quem sabe, as vezes em que Saul tentou contra a vida de Davi. Foi uma perseguição que começa aqui, digamos assim, né? Ele escapa das mãos aqui de Saul e aquilo acho que foi tomado como um rompante do rei. Ah, desculpa, eu estou passando mal, eu estou passando por um momento angustiante, e aquilo passou por ali. Depois nós temos uma circunstância em que o Saul, percebendo que Davi era abençoado, tentou trazer ele para próximo. Aí ofereceu a sua filha em casamento. Primeiramente uma que acabou casando com outra, depois Mical casou-se com Davi. Davi até foi muito humilde, dizer, mas quem sou eu para ser genro do rei? Mas assim aconteceu. Mas de novo, como dote por esse casamento, Saul pediu a vida de 100 filisteus. E com isso, na verdade, o Saul queria que o Davi tentasse fazer e fosse morto, mas não foi. Davi prevaleceu e aqui casou-se com Mical. E logo assim as intenções do rei Saul ficaram claras, ao ponto de que o Davi conversou com Jonatas, daí o Jonatas intercedeu junto ao rei Saul, e bom, ficou aquela coisa assim do deixa disso, mas as coisas continuaram na tentativa de matar Davi. Saul continuou tentando fazer isso. É interessante assim que no capítulo 19 a gente percebe que de novo aconteceu isso, né? Ele tentou matar Saul, depois tentou procurar pegá-lo, por exemplo, na casa de Mical. Teve essa segunda vez em que ele jogou uma lança, não conseguiu pegá-lo, aí ele fugiu, foi para seu quarto, para sua casa, né? Aí ele mandou soldados para rodearem o quarto onde Davi morava, dormia com a sua esposa Mical, e ali a Mical ajudou ele a fugir pela janela, colocou lá uma maquete, um boneco deitado como se fosse Davi, e enganou Saul. Enfim, há vários detalhes aqui que eu não vou entrar, você pode ver lá no texto bíblico, mas essa tentativa constante de Saul, e vocês imaginem assim, né, quando a gente sabe de uma pessoa que sofreu um assalto ou que passou por um perigo de morte, ela às vezes fica assim até psicologicamente abalada. Vocês imaginam tudo que o Davi enfrentou nessa circunstância, né? E ele sempre vinha de novo para falar com Saul, dizendo, Saul, eu não quero o teu mal, eu nunca vou fazer mal contra ti, por que tu tá assim, né? Mas essa perseguição continuava. O capítulo 20, por exemplo, de 1 Samuel, ali até fala assim, que há um diálogo maior entre Davi e Jonatas. Na verdade é um capítulo sobre a amizade com Jonatas, mas Davi, assim, ele desabafa para o amigo, dizendo, eu estou um passo da morte. Cara, eu estou um passo da morte. Teu pai quer me matar, enfim. E aí eles fazem uma estratégia, porque o Jonatas sempre acreditava que não podia isso acontecer, né? Que o pai dele devia estar transtornado, que não era a verdadeira intenção. Mas aí eles fizeram uma estratégia de diálogo de Jonatas e Saul durante um jantar. E ali o Jonatas percebeu mesmo que o Saul estava determinado, seu pai estava determinado a matar o Davi. E eles então avisam o Davi sobre isso, e o Davi, naquele momento, então simplesmente ele se afasta do palácio, se afasta daquela região e vive fugindo pelo deserto e pelas cavernas. Aqui há um longo período em que ele fica em fuga de fato, sempre sentindo o perigo da morte. Repito, muitos salmos são atribuídos a esse momento, a esse tempo de fuga, de dificuldade, de dores, de perseguição. E, gente, aqui a minha intenção também sempre é trazer e aplicar a palavra de Deus para a vida da gente, né? A gente olha para a vida de Davi e celebra a sua vitória e sua coragem com Golias. A gente lembra dele como um rei famoso,
mas quanto perrengue, entre aspas, ele passou. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas ele derramou nessas perseguições constantes contra a sua vida. Mesmo, e ele pensava assim, mas eu não fiz nada para receber isso, né? E isso foi constante durante um bom tempo, muitas aflições. E quais são as aflições que você tem passado? Quais as perseguições que você, quem sabe, tem enfrentado e tem sentido? Lembre-se de que Davi agiu e reagiu sempre consagrando a sua vida a Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso, ver como ele reagiu também nesses momentos é tão especial para a gente. E a gente vai continuar pensando nisso, especialmente, né, ele que traz aquela promessa divinamente trazida para a gente também: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que a gente possa também fazer assim como Davi. Vamos seguir então, vamos seguir analisando aqui o que aconteceu com a vida de Davi e outras perseguições aí que ele enfrentou. A gente consegue perceber que na fuga de Davi, então, literalmente quando ele se despede, no capítulo 21 ele sai sozinho, solitário, errante, sozinho, literalmente sozinho, né? Com a mão na frente e outra atrás, saindo do palácio porque ele precisava fugir para poupar a sua vida. Ele primeiramente vai até Aimeleque, e ele é um sacerdote, ele pede ajuda e ele oferece pães, né? Pães consagrados para adoração, e ele se alimenta por lá, né? E até depois Jesus cita também esse fato assim, que Davi comeu o pão consagrado como alimento. E o triste assim que aconteceu é que posteriormente, por vingança, o Saul vai lá no sacerdote que alimentou, que cuidou Davi, e mata ele e todos os seus ali, sabe? É uma matança de 85 pessoas que acontece, uma carnificina. E o Davi sempre sentia-se também culpado com relação a essas mortes e tudo o que acontecia. Mas ele cuidou do filho desse sacerdote e manteve fidelidade a isso, né? Então são aí histórias terríveis que a Bíblia nos conta sobre Saul, o rei que foi dominado por um espírito do mal. Também aqui a gente tem que refletir, lembrar que o mal existe e que ele direciona, por vezes, pessoas que estão distantes do Espírito de Deus. E foi o que aconteceu com Saul. Isso também deve nos servir de alerta, porque o Saul foi escolhido por Deus, mas distanciou-se de sua palavra, de sua vontade, e foi dominado pelo mal. Pois bem, na sequência aqui, nós temos muitas histórias de Davi. Davi, ele depois ali de sair de Aimeleque, ele conta que 400 homens, a Bíblia diz que eram homens que estavam sem motivação, talvez desempregados, desmotivados e também desmotivados com o reinado de Saul, passaram a fazer parte de um pequeno exército que acompanhou Saul. Que acompanhou Davi. Lá no início, quando ele se aproximou do palácio, o Davi recebeu armamento do Jonatas, uma armadura, e recebeu os primeiros treinamentos como um soldado. E aqui com esses homens ele foi desenvolvendo também essas características de guerreiro. Um grande guerreiro foi Davi. E sempre procurando lutas justas, éticas e que tinham a bênção e a consagração de Deus. Ai dele, sempre ele se voltou para que as coisas não acontecessem pela mão dele. Ele tinha grande temor de fazer o mal em alguém que era de Deus, ou que ele não deveria levantar a mão, ou que fosse injusto. Essa fidelidade, essa ética de Davi, ela ecoou
na vida dos seus soldados, dos seus subordinados, que tinham um grande respeito por ele, davam a vida por ele, porque percebiam que Davi era um homem de valor. Pois bem, pessoal, apesar de ter muitos detalhes aqui, eu quero dar 2 destaques para mostrar o valor e a ética desse homem chamado Davi. Vocês perceberam que o rei Saul queria matá-lo de qualquer forma. A Bíblia diz, nesses capítulos de 1 Samuel, que 3.000 homens acompanhavam Saul na perseguição ao filho de Jessé, a Davi. Conta que uma vez ele inclusive encurralou Davi num momento em que não tinha saída para o Davi, mas um noticiário, alguém veio trazer a notícia que os filisteus estavam atacando em outra região e o Saul teve que sair dali. Era a mão de Deus cuidando de Davi. Em outros 2 momentos, e aqui eu quero dar uma ênfase, né? Em outros 2 momentos aconteceu algo bem curioso assim, e que mostra muito da personalidade, da ética de Davi. Deixa eu até aqui indicar exatamente onde isso acontece. É o capítulo 24 de 1 Samuel, tá? Se você quiser ler depois com calma, 1 Samuel 24. Conta aqui que o Saul foi perseguindo Davi, e que o Davi e os seus homens estavam no interior de uma caverna mais profunda. A Bíblia conta que Saul foi com seu exército, 3.000 homens, imagina, e ele parou num determinado momento, desceu do seu cavalo e foi para justamente a caverna onde estava Davi e seus homens escondidos para fazer suas necessidades. O trecho bíblico diz para aliviar o ventre. Saul foi então fazer as suas necessidades e o pessoal do Davi estava no fundo da caverna e conseguiu ver o Saul entrando. Quando o Saul estava lá fazendo suas necessidades, os homens de Davi disseram: Deus entregou o inimigo na tua mão, cara. É um golpe e tu acaba com ele. Deus entregou o inimigo na tua mão. Só que o Davi teve uma atitude assim realmente destacável. Davi diz: quem sou eu para atacar o ungido de Deus? Ele via em Saul o rei do povo de Deus, o escolhido de Deus. Então, o Davi se aproxima e corta um pedaço do manto, da capa de Saul e não o fere, não o mata. E volta para o fundo da caverna. Né? Eu sempre brinco quando conto essa história para crianças, né, que ele teve que, né, tapar o nariz, uma brincadeira, porque o Saul estava fazendo as suas necessidades. Mas ele pega o manto e volta para lá. Os soldados de Davi não conseguiu entender esse procedimento. Como assim? O teu inimigo, o cara que está te perseguindo, que está azucrinando a tua vida, está aí na tua frente, levanta a mão e vá contra ele. Mas Davi não o fez. Depois, então, quando Saul sai, está a uma certa distância, Davi vai lá e grita e diz: Rei Saul, sou eu, o teu servo Davi. Por que tu está me perseguindo? E aí ele usa, né, o pedaço da capa e diz: olha aí a tua capa, eu cortei ela. O que significa isso? Estava na minha mão e eu não te matei. Isso mostra que eu não tenho intenção nenhuma de te machucar. E nesse momento diz que o Saul chorou. Interessante essa ação de Saul. Diz que Saul chorou amargamente, né? Pediu perdão e diz que não atacaria mais o Davi, né? Então é interessante, assim, eu reconheço que tu é o escolhido de Deus, eu não vou mais te atacar, né? E o Saul então retorna. E é interessante, pessoal, que há uma sequência de histórias depois envolvendo Nabal, a própria morte de Samuel, mas no capítulo 26, né? Eu falei de 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, de novo uma situação bem parecida, pessoal. Estava o exército de Saul, repito, 3.000 homens lá,
organizados, e à noite, quando eles estavam dormindo, o Davi teve a coragem de ir se arrastando pertinho até o local onde Saul estava deitado, perto do seu general. E Davi vai lá, e quando ele chega perto, o soldado dele diz assim: Davi, de novo, é com uma lança, e tu crava em Saul e acabou. E mais uma vez, o pensamento de Davi é: jamais eu vou erguer a mão contra o ungido de Deus, contra Saul. E então ele pega a lança e uma caneca, né, de colocar água, uma bilha de água, diz assim a tradução, e leva para longe. E depois, usando esses objetos, diz: olha, Saul, de novo tu estava na minha mão, olha aqui a tua lança, olha aqui a bilha, né? E eu não te feri. Então por que tu está me perseguindo? E assim por diante. E mais uma vez o Saul reconhece, né, que Davi é justo, mas Saul nunca parou de perseguir Davi. E essa não foi a única vez. Ele fez outras estratégias para a morte de Davi. É impressionante, né? Mas o que eu quero destacar aqui, ao nós colocarmos o foco em Davi, é essa ética. Acho que posso usar essa palavra, essa ética, mas que não era só uma ética moral humana, era uma ética de consagração a Deus. Ele, como líder, ele agia e queria agir em nome de Deus. Diante de uma batalha, ele perguntava a Deus: é esse o caminho? Não quero fazer nada contra a tua vontade. E de novo eu digo, esse jeito de Davi repercute depois quando ele é rei. Porque ninguém ousa agir contra ele. Depois acontece com seus filhos, Absalão, por exemplo, mas assim, entre os seus soldados, o respeito era muito profundo, porque viam em Davi um homem segundo o coração de Deus, com moral, com ética, com coragem, com valentia. Impressionante diante de todos, mesmo numa situação de encurralamento, mesmo numa situação em que seus instintos poderiam clamar mais alto para que ele agisse dessa e daquela forma, e todo mundo justificaria e diria: não, foi legítima defesa. Mas ele continua íntegro às suas causas e consagrado a Deus. Não quero o reino, não quero ser nada, eu quero ser fiel a Deus, seguir a sua vontade. Impressionante como é inspiradora a vida de Davi. E muitas vezes nós ficamos pensando, né, em como nós criticamos, enquanto nós, vamos dizer assim, nós agredimos pessoas com nosso discurso, com nossas palavras, com nossas ações, e como Davi sempre se opôs a isso. Agiu com coragem, com valentia, mas no caminho do bem, colocando a vingança nas mãos de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, com Nabal, né? Uma outra história que está um pouquinho antes lá, quando ele ia agir com violência. Não, vou colocar isso na mão de Deus, que não seja pela minha mão, né? E assim acontecia, e assim aconteceu depois, inclusive, com a morte de Saul, de Jonatas, antes dele se tornar rei. Mas quero deixar isso então para a próxima vez. Ainda destaco assim que dentro do trabalho de Davi, no capítulo 30, também tem uma história muito bonita, assim, né? Em que ele passa um momento de muita dificuldade, em que ele é atacado por inimigos que sequestram mulheres, crianças, levam as coisas do povo enquanto ele estava em outro lugar. Isso agrediu emocionalmente, psicologicamente seus soldados, e ele vai, mesmo em minoria, ele vence e recupera tudo, traz de volta as crianças e as mulheres todas, né? E traz inclusive despojos de guerra. E aí tem um momento interessante que tinha 600 homens e 200 meio que ficaram com medo, ficaram para trás, mas que quando eles voltam vitoriosos, em vez de deixar esses 200 de lado, Davi compartilha da vitória com eles, porque ele diz assim: porque a vitória não vem de nós, é Deus quem dá a vitória.
Mais uma vez aquilo ecoou, especialmente no coração desses 200, mostrando como Davi era justo, humilde, valente e consagrado a Deus. É impressionante, pessoal. Estamos chegando aí ao final do tempo que eu estipulo para meus comentários bíblicos, e eu quero então desde já anunciar que o próximo estudo bíblico vai ser dentro de Davi como rei, quando ele se torna rei de Judá, depois rei de todas as 12 tribos, suas ações, suas reações, mas também seus pecados. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele também era pecador, como todos nós, precisando de um Salvador, como todos nós. E o Salvador, como sabemos, na profecia, viria da descendência de Davi, o filho de Davi, o filho do filho do filho do filho de Davi, nascido na cidade de Davi, Belém, é Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor e Salvador Jesus também continue agindo no seu Espírito Santo em nossas vidas, tocando nossos corações e fazendo da gente pessoas, crianças, homens, mulheres, segundo o seu coração. Para quê? Para que nas horas de aflições a gente possa agir com coragem, para que nas horas de dúvidas a gente tome a decisão segundo a ética cristã, segundo o caminho de Deus, e para que a gente se sinta, mesmo que quando rodeado de mal e de inimigos, protegido pela presença de Deus. Quando Davi estava praticamente cercado, sem chances, ele dizia: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu olho para a esquerda e não vejo solução, eu olho para a direita e não tem ninguém para me ajudar, mas Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Isso foi para a vida de Davi e isso pode ser sim na tua vida, na minha vida, porque em Jesus temos um Deus conosco, um Deus que é por nós, e isso pode sim encher o nosso coração de coragem, de valentia, de força para todos os momentos de nossas vidas. Agradeço a companhia de cada um de vocês em mais este estudo e desejo que a bênção de Deus, que a graça de Deus os acompanhe e os guarde hoje e sempre. Amém. Até a próxima.